Olá, caros amigos, bem-vindo ao canal Benenoa Friburgo em Foco, um canal exclusivamente para você que ama o judaísmo, é monoteísta, tem simpatia e aclaramento pelo judaísmo, entende como o judeu, como povo de Deus, o Deus maravilhoso, o Deus único. Estamos aqui para falar justamente das 7 leis noéticas, que é o pilar para a humanidade. Essas 7 leis noéticas, elas foram dadas a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, e seguimos elas por motivos religiosos e noéticos. Aqui no canal Benenoa Friburgo em Foco, já fizemos alguns vídeos de introdução acerca das 7 leis noéticas. Eu trabalho com a supervisão do Rav Yaakov Gerard Skadit e também do Morel pelo Márcio Braga. É um prazer estar com vocês, espero que vocês estejam bem, felizes, alegres, e que a alegria e a felicidade não só bata a porta, mas fique dentro da sua casa, do seu lar, da sua família, e assim por diante. Vamos lá, gente. Então, nós estamos falando de Avodazará. Avodazará, que é idolatria, é muito mais do que idolatria, é um culto estranho, algo estranho a Deus, algo que Hashem não ordenou. E vamos falar da primeira ramificação. A primeira ramificação é proibir pensar que exista alguma divindade, à exceção de Hashem, o uno e único. A referência é o está: não terás outros deuses além de mim, Êxodo 23. A descrição breve: não acreditar no poder ou existência de qualquer força independente além do único Deus. As fontes, gente, estão no Sefer HaHimur 26, que você não deve acreditar em outros deuses, exceto Hashem. Rambam, que sua memória seja abençoada, escreveu Rambam em Êxodo 23, que você só vai descobrir que as escrituras afirmam outros deuses sobre a crença do coração, mas a respeito da sua feitura, ela nunca irá declarar: não faça outros deuses, visto que a expressão fazer não se ajusta a outros, visto que eles não podem ser feitos. Os sábios de bendita memória foram bem precisos nisso, e essa opção é um grande princípio fundamental da Torá, já que tudo depende dela, pois eles, sábios, que sua memória seja abençoada, disseram no Sifre Bamidbar, C11:1, qualquer um que segue a idolatria é como se negasse toda a Torá. Então, gente, seguir a idolatria é negar toda a Torá, tá, gente? Vamos lá. É o mesmo que ele aceita qualquer coisa como um Deus, além de apenas Deus. Ou se ele adora de acordo com sua adoração, ou seja, a maneira que aqueles idólatras que acreditam nisso adoram. Ou mesmo não de acordo com a sua adoração. Se ela adora de acordo com as 4 formas de adoração bem conhecidas, e eles estão sacrificando, trazendo incenso, derramando e se curvando, ele transgrediu: você terá e derramar e borrifar são uma coisa, e aqueles que borrifam são responsáveis, assim como aqueles que derramam. O Rambam, no Mishneh Torah, Avodat Kohavim 9.4, os cananeus, Maimonides usa esse termo para os cristãos, porque na verdade, gente, os cristãos são idólatras, tá, gente? Porque eles seguem todo o dogma da igreja católica. Você não tem escapa, mas o Deus é o mesmo, o semideus é o mesmo, a forma de cultuação é a mesma, tá, gente? São idólatras, e seu dia é o domingo. Rambam, Mishneh Torah, Avodat Kohavim 1.1, durante a época de Enos, a humanidade cometeu um grande erro. Os sábios daquela geração deram os conselhos impensados. O próprio Enoche foi um dos que errou. O erro deles foi o seguinte: eles disseram que Deus criou estrelas e esferas para controlar o mundo. Ele os colocou no alto e os tratou com honra, tornando os servos que ministravam diante dele. Consequentemente, apropriaram louvá-lo e glorificá-lo e tratá-lo com honra. Eles perceberam que esta é a vontade de Deus, bendito seja ele, e que magnifique e honre aqueles a quem magnificou e honrou, assim como o rei deseja que os servos que estão diante dele sejam honrados. Na verdade, fazer isso é uma expressão de honra ao rei. Depois de conseguir essa noção, eles começaram a construir templos para estrelas, oferecer sacrifícios a eles o louvariam e glorificariam com palavras, se prostrariam diante deles, porque assim fazendo, eles estariam de acordo com a sua falsa concepção, cumprindo a vontade de Deus. Essa era a essência da adoração de falsos deuses. E esse era o raciocínio daqueles que adoravam. Eles não diriam que não há outro Deus exceto esta estrela.
Esta mensagem foi transmitida por Jeremias, que declarou em 10, 7, 8. Quem não te temerá, rei das nações, o que a ti convém entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos, não há ninguém como você. Eles têm uma noção e tola e sem sentido. Eles concebem seus ensinamentos vazios, madeira, ou seja, todos sabem que só você é Deus. Seu erro todo consiste em conceber este vazio com sua vontade. A criação original e outros poderes, como parceiros de Deus, foi um grande erro. Rashi, em Devarim 6.4, ele será declarado no futuro o único Deus, como está dito, pois então converter os povos numa linguagem pura, que todos eles invoquem em nome do Eterno. Sofonias 3.9. É também dito, naquele dia, o Eterno será um e seu nome um. Zacarias 14.9. O Shema refere-se aos gentios que finalmente aceitam a unidade de Deus. Ramba e Roch Teshuvat Neset, 5 tipos de pessoas se enquadram no conceito de mim. Aquele que afirma, mim é um tipo de idolatria, tá, gente? Aquele que afirma que existe Deus e o mundo não tem um condutor. Aqueles que afirmam que existe, mas não são dois ou mais. Aquele que afirma que existe um, mas que forma corpórea. Aquele que afirma que Deus não é o único ser primário, mas existem outras matérias-primas que não foram criadas por ele, e que com estas matérias o mundo foi criado. Aquele que serve a entidade além de Deus e coloca essa entidade como intermediário entre a pessoa e Deus, como exemplo, como faz o cristianismo, né? Coloca essa entidade chamada JC, Yeshua, hoje é hebraizado ele, Yeshua, né? Então, isso é uma idolatria crassa. Exemplos, não acreditar que Satã é um anjo rebelde, que se opõe a Deus, né? Satã foi um anjo criado por Deus, gente. E nada se rebela contra Deus. Será que Deus errou? São coisas assim, impensadas de um ser humano. Que ele dirige o próprio mal. Que ele, de alguma forma, faz qualquer coisa além do que Deus ordena. Impossível. Não acreditar em intermediários ou mediadores, não orar em nome de Yeshua, Jesus, não acreditar em uma eternidade, não acreditar em darwinismo, não acreditar no materialismo dialético, não acreditar no deísmo dualista, não acreditar em mitologia pagã, em religiões politeístas. Então aqui já terminamos a primeira, praticamente, gente, a primeira parte estamos terminando, tá? Estamos terminando a primeira parte, tá? Do que nós estamos fazendo aqui, dessa série de vídeos acerca das 7 leis, e começamos com a Avodah-Zará, já demos uma explicação que são 19 ramificações, e já demos aqui a explicação da primeira, né? Falamos um pouco mais aprofundado sobre a primeira. Então, gente, cuidado com a Trindade, cuidado com intermediários, orar em nome de Jesus e Yeshua. Isso não é colocar intermediário, isso é colocar defeito no que Deus criou, né? Darwinismo, né? Darwinismo, materialismo dialético, não acreditar no deísmo dualista, mitologias pagãs, que existem muitas, não existem como existia, mas existem muita ainda. Então, gente, venha para o nosso canal Bem Neinoa Friburgo, e você aqui vai ter ensinamentos sagrados, direto do Monte Sinai, dado por Deus. Achei não erra. Deus nunca mudou, Deus não erra. Será que Deus foi falho? Criar uma lei e depois vem alguém se dizer que é Deus fazer outra? Será que Deus errou em criar Adão e Eva? Gente, pense, pare, né? E dar um livro, como o meu amigo lá de Barapendi falou, e criar um livro, fazer um livro, um manual que fala de tudo, e depois colocar um povo como guardião dele e depois trocar esse povo? Será que Deus errou? Deus falhou? Deus mudou seu aspecto, tudo? Gente, impossível, né? Pense bem e você irá bem, tá bom? Tudo de bom para vocês. Venha para estar conosco no nosso Beit Noa Friburgo. Temos uma Beit Noa física aqui. Estamos estudando essa semana o Pirkei Avot, Ética dos Pais. Nosso serviço religioso de celebração de Shabat vem às 19 horas. Às 9 horas, leitura pública da Torá, né? Preces, leitura pública. E depois, à tarde, temos o estudo do Pirkei Avot,
com mais Avigalá e a leitura que estamos de Sefirá Haomer. Gente, tudo de bom para vocês. Benoa, perguntaram para mim, Benoa pode fazer isso? Ler Sefirá Haomer? Pode, porque o Benoa, eles saíram com o povo de Israel, muitos eram escravos no Egito e não eram judeus. Saíram com o povo judeu e contaram o homem. No tempo do Beit Hamikdash participavam de festas que são comidos por corbopeça. Um rabino que proíbe isso daí, de alguém participar, ele está errado. Porque o Benoa, ele pode participar sim, que é a lei de Roquishuvá, lei dos reis 10, né? Lei dos reis 10, e está escrito que o Benoa, que quiser participar, sim, cumprir alguma mitzvah para receber recompensa, ele pode, tá? Então, não fique aprisionado em mentes humanas. Né? Aqui em Friburgo, pelo que eu sei também, não existe ortodoxia. Tá? Então, gente, messiânico não é judeu. Tá? Falamos claramente. Né? Não é reconhecido como judeu messiânico. Tá bom, gente? Não existe rabino messiânico. Não existe. Isso daí é uma invenção, é uma farsa muito grande. Tá? Eu já fui cristão, participei de um lugar também que hoje a pessoa é convertida, existia Brit Hadashah, trocar 6 por meia dúzia. Então, gente, venha para aquilo que é verdadeiro, de forma correta e ortodoxa. Tá? E vamos servir a Hashem de uma forma pura, trazer luz para o mundo, espalhar luz para o mundo, porque Friburgo precisa de luz, região serrana, o mundo. Venha para vocês ficar conosco. Tem reuniões na Joia de Pádua, tem também reuniões lá com o emissário Jaime da Pavuna, grupos no Rio de Janeiro, grupos com o Fábio Machado e também com o Ruberval e Volta Redonda. Gente, tudo de bom para vocês. Vem se cuidar conosco, plataforma Benhur Brasil, Academia de Noé, nosso canal Benhur em Foco, estudos de graças sagrados, estudos direto de Hashem do Monte Sinai. Tchau, tchau, tudo bom? Errega Lima Vira Bem, Machia já.